Eu agradeço, é o que ela vai pensar. Em vez de possibilidades, realidades é o que eu tenho no meu passado. Não apenas a realidade do trabalho realizado e do amor vivido, mas também a realidade dos sofrimentos suportados com bravura. Esses sofrimentos são até mesmo as coisas das quais mais me orgulho, embora não sejam coisas que possam causar inveja. Estes dizeres são do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E aqui, mais uma vez, vamos recomendar mais um livro para vocês. Como lidar com o sofrimento da vida. Como lidar com as dificuldades da vida. Se você quer saber mais, venha comigo e vamos discutir isso agora mesmo. Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Thales Henrique. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo aqui, galera, eu vou recomendar mais um livro para vocês. A minha recomendação de hoje é o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Mas vamos falar sobre o sofrimento, como eu falei para vocês mais cedo, que foi um psicólogo, um doutor muito famoso, que foi judeu e acabou no campo de concentração. E olha só, galera, ele teve que passar por essa extrema dificuldade histórica, né, que nós todos ouvimos muito falar, né? E ele enfrentou essas dificuldades e também fez apontamentos, das quais ele trouxe muito conhecimento para nós. E esse vídeo aqui vai ser interessantíssimo para aquelas pessoas que gostariam de aprender sobre o sofrimento, sobre aquelas pessoas que não sabem que o mal ele realmente existe. Está nesse livro também esses ensinamentos, que o mal ele existe de verdade, que o sofrimento ele existe, que o sofrimento você tem como você lidar com ele. As dificuldades da vida, elas podem ser vencidas. Sim, e ele demonstra muito nesse livro e também demonstra como você encontrar o sentido da sua vida. A sua vida está precisando de uma máxima maior? A sua vida está precisando de mais sentido? Está precisando de um propósito maior? Está precisando realmente você ter alguma coisa por que lutar ou por quem lutar? Esse livro aqui fala muito disso. É o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, e aqui eu vou recomendar ele para vocês, que é um livro sensacional, excelente, um livro assim que eu li várias vezes e eu não me canso de ler ele várias vezes também, porque é um dos melhores livros que eu já li. É um tema muito importante e um tema sério desta vez, né? Um tema assim que é muito delicado, na verdade, e eu guardei para esse vídeo justamente, eu tive essa ideia justamente porque eu fiz a análise do 12 regras para a vida e lá eu esqueci de falar de uma coisa muito importante, que é sobre o sofrimento. Mas eu guardei para falar nesse vídeo aqui, porque aquele vídeo tinha ficado muito longo, é verdade. Mas que é um tema, como ele é mais abrangente, daria para fazer um vídeo aqui falando sobre essas duas coisas, sobre o 12 regras, né? E aqui eu já começo falando dele, falando sobre o livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Vou falar aqui brevemente sobre o que ele fala sobre o sofrimento, que é muito importante ali naquele livro. Ele fala que o sofrimento é uma questão que a gente tem que conviver, querendo ou não, e ele faz parte da vida, certo? E o que eu quero dizer com o sofrimento, galera? Eu quero dizer o sofrimento em geral. Quero dizer as dificuldades que todos nós enfrentamos na vida. Quero dizer a respeito das nossas próprias limitações que todos nós temos, né? Alguns mais, outros menos. Na verdade, a limitação das pessoas próximas. Quero fazer referência também à saúde das pessoas próximas a você. O sofrimento, ele pode ser muito bem você perder uma pessoa querida, ou você realmente lidar com pessoas que precisam de mais atenção e cuidados especiais. Não só o sofrimento em relação a vocês, como também o sofrimento em relação às pessoas próximas. Vocês podem realmente superar esse tipo de sofrimento e eu vou mostrar como vocês podem fazer isso. O que o Jordan Peterson fala pra gente, galera? Ele fala que ele teve que lidar, né, naturalmente com 2 filhos que ele teve, né, 2 filhos que já, na época que ele era bastante novos, os filhos dele eram bastante novos, a filha dele teve um problema muito sério, né? E ela ele teve que passar muitos dias, muito tempo com ela no hospital para que ela pudesse se recuperar. Então, os 2 filhos dele necessitavam de muito cuidado, né, dos pais, e aí que ele teve aquele pensamento que todos nós temos em algum momento da nossa vida, né? Por quê? Por que isso está acontecendo? Entendeu? Por que a minha filha está passando por um problema desse, certo? Por que ela não pode ser igual a todos os outros, né? Por que ela não pode ser comum, igual a todas as outras pessoas? Por quê que ela tem que ter essas limitações?
E aí você se depara com uma coisa muito corriqueira na nossa vida, né? Que a gente pergunta não só o sentido da nossa vida, como a gente também se pergunta sempre, por que que isso tem que acontecer? Por que que tem que ser assim? Por que que a realidade é essa? Entendeu? Por que que às vezes o tempo, o presente, ele é tão cruel com a gente, né? A vida nossa é tão cruel. Por que que ela impõe essas dificuldades? Ele pensou o seguinte, ele pensou que, apesar das limitações dela, era isso que fazia ele amar mais ela ainda, por causa das limitações dela, por causa das diferenças que ela tinha, das coisas especiais que ela tinha. Tanto ela como o filho dele, que também era muito novo, que necessitava de cuidado, certo? Então ele pensou que se eles não fossem do jeito exatamente como eles eram, se eles fossem de ferro, por exemplo, eles não necessitariam desse cuidado todo, eles não seriam capazes de despertar todo esse amor que ele tinha por eles, entendeu? Então ele tinha tanto amor pelos filhos dele que era mais pela limitação que esse amor ainda se segurava cada vez mais. Se eles não necessitassem tanto de cuidado e atenção dele, então seria inútil, assim, todo esse cuidado, todo esse amparo que ele precisava ter com os filhos dele. Apesar das debilidades que uma pessoa pode ter, apesar das limitações que uma pessoa pode ter, ela é especial justamente por isso, ela é diferente justamente por isso, ela necessita de mais cuidados justamente por isso. Então, é pelo amor que você realmente dá mais ainda para aquela pessoa, para ela ser diferente. Isso é que é o mais interessante, isso que é o mais legal. A gente olhar pelo lado positivo da questão e não pelo lado negativo das coisas, sabe? Não a gente questionar realmente as ideias de Deus. Tem realmente sentido o sofrimento na vida de uma pessoa. E é o que muito se fala no livro do Viktor Frankl. Ele fala muito sobre isso, que o sentido da vida, ele é encontrado também no sofrimento, segundo ele. O sofrimento, ele tá ali para dar algum sentido da vida pra gente. A nossa vida, ela seria muito vazia se ela fosse fácil de se viver. Se fosse fácil de se viver na realidade, se conviver com a realidade que a gente vive, na vida que a gente vive, não teria porquê, não teria propósito nenhum para fé, não teria propósito nenhum para crenças, sabe? Não teria propósito nenhum para religião, para mudanças de vida, para propósito, para você lutar e levantar a cada dia. Não teria propósito nenhum se a nossa vida fosse super fácil assim, se não houvesse sofrimento, se não houvesse dificuldades e obstáculos para cada um de nós. Então pensem bem nisso. Pensem bem que essa é uma forma de você lidar com o sofrimento de uma maneira positiva e que gere realmente ensinamentos para você. Essa é a primeira parte desse vídeo, galera. Se vocês estiverem gostando do vídeo, agradeço demais de coração e, por favor, deixe um like e se inscreva no canal aqui, que a gente está começando a criar aqui uma comunidade, né? O que é muito legal, a gente está ficando cada vez mais próximo, eu sinto isso, né, nos nossos vídeos, eu sinto que vocês estão assistindo, estão gostando, e eu agradeço de coração também pelo engajamento de vocês. Muito obrigado, galera. Vamos continuar. E aqui eu vou trazer também maneiras de você superar esse sofrimento, outros tipos de ótica, né, que a gente deve ter perante essas dificuldades. Eu vou trazer aqui alguns ensinamentos do Poder do Agora, que ele fala sobre isso. Exatamente, ó. No livro O Poder do Agora, o caminho para escapar do sofrimento é aceitar a realidade. O que significa aceitar a realidade, galera? Você não pode viver no passado. O passado, ele já passou. E você também não pode viver no futuro sendo ansioso, né? Querendo que as coisas sejam da maneira que você espera. Não pode acontecer isso. Porque a realidade é outra. A realidade é só uma, entendeu? Desde que, pelo menos, a nosso conhecimento, a gente sabe que não existe realidades paralelas, né? Por enquanto, a gente não tem ciência disso, certo? Então a gente não pode escolher a realidade que a gente vai viver. Não tem como, galera. Não tem como. Então, já que a gente está vivendo numa realidade só e está vivendo nessa realidade, o importante mesmo é você aceitar. A primeira coisa é a aceitação. E não é tão simples, eu sei muito bem disso, porque o sofrimento, ele é difícil de você lidar realmente. Você perder uma pessoa querida, você receber uma notícia ruim, você mesmo sofrer com as suas próprias limitações, é muito difícil mesmo. E a primeira coisa que você faz é negar a realidade. Você acha que aquilo não está acontecendo, entendeu? E isso é horrível também, porque parece que as coisas não estão saindo como você está planejando, você está vivendo uma realidade paralela realmente, e você precisa sair dessa. Você precisa encontrar forças para fazer isso.
entendeu? Você tem que aceitar que a realidade é uma só e que a realidade é o tempo presente. Que significa que quanto mais respeitarmos o presente, mais respeitarmos o agora, mais nos libertarmos da dor, do sofrimento, que são alimentados pela mente, com a intenção de escapar da realidade. Olha só, não aceitação do que já aconteceu, do que está acontecendo. Quando você não aceita alguma coisa que está acontecendo, que é muito ruim, você acha que você está vivendo uma realidade paralela, né? Uma realidade de mentira, é muito ruim. Você não consegue colher nada disso. Agora, quando você respeita o agora, você respeita os acontecimentos que estão acontecendo, você entende as coisas que estão acontecendo, você começa a assimilar um pouco mais o que é esse sofrimento, o que são essas dificuldades e o que você pode colher a partir disso. O que você pode fazer diferente? Qual atitude você deve tomar de diferente perante isso? Então, é uma coisa que a gente tem que começar a se perguntar mais quando a gente aceita o tempo presente e a gente vive nesse tempo presente, que é uma coisa que a gente já falou bastante aqui no canal, que é muito importante. Vocês sabem muito bem disso, que o agora que está acontecendo aqui é fundamental você ter foco no agora, que é aqui que você faz a diferença realmente. Eu sei muito bem disso porque eu já perdi pessoas, entes queridos também, galera, é muito difícil, eu sei como é que é essa dor, é muito complicado mesmo, e a gente, assim, luta dia após dia, entendeu? É uma luta, assim, diária, é um pouquinho que você puder melhorar a cada dia. As dificuldades na nossa vida foram feitas desta forma, para a gente realmente superá-las, os obstáculos, para a gente superá-los também, entendeu? Então, existe sim um propósito maior aqui para esse sofrimento, existe sim um propósito maior para as dificuldades que a gente lida, certo? Porque Deus não dá um fardo maior do que a gente consegue aguentar, né? Segundo a Bíblia. Ele não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Esse que é o fato, esse que é o conhecimento, o ensino mais valioso que a gente pode ter aqui. Sabendo disso, né? Sabendo que Deus não dá um fardo maior do que cada um pode carregar, a gente consegue realmente encontrar força para a gente conseguir seguir em frente. O importante é você seguir em frente, dia após dia, até que o tempo cure isso, pelo menos não completamente, mas uma grande parte disso cure. E não é importante que cure tudo também, porque um pouco pode ficar ali com você com lembranças boas. Ele fala mais uma vez aqui, ó, tendo em profunda consciência de que o momento presente é tudo que você tem, fazer do agora o foco principal da sua vida. Se antes você se fixava no tempo e fazia rápidas visitas ao agora, inverta essa lógica, fixando-se no agora e fazendo visitas rápidas ao passado e ao futuro quando precisar lidar com aspectos práticos da sua vida. É exatamente isso que ele falou aqui, galera, que a gente já falou em outros vídeos. É importante você ter ciência do agora, você estar presente, você não alimentar a mente, né, e as ansiedades, ou então você ficar vivendo no passado com coisas que já passaram e você fica se remoendo. Não funciona, galera. Não tem como. Mas não você realmente viver também no futuro cheio de ansiedade, cheio de problemas, não tem como. Não tem como você conviver em duas épocas de existência ao mesmo tempo. Não tem como. Você vive no presente, você vive no agora, e é aqui que você age para você fazer as coisas diferentes lá na frente. As coisas mais do seu jeito, que elas estejam mais do seu jeito, dessa forma. Grande ensinamento aqui do Eckhart Tolle, do Poder do Agora, para a gente superar o sofrimento. E a gente vai continuar nessa compreensão, nessa reflexão sobre o sofrimento da vida, agora nesse livro, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é muito importante. O Viktor Frankl, como eu falei para vocês, ele foi um judeu, né? Um doutor muito famoso, um psicólogo, um médico, né? Tudo que acontecia ali, ele foi capaz de descrever muito bem em sentimentos, de maneira até técnica. Ele descreveu até de maneira técnica e cirúrgica como que isso acontecia no campo de concentração. Então, assim, é um livro sensacional, galera. Não tem como, assim, é um livro que se vende sozinho. Eu não vou falar muito mais dele aqui para vocês em relação ao que ele conta ali no final, porque eu vou deixar vocês descobrirem por si mesmos. Porque é um livro, assim, que se vende sozinho. Não tem como. Tipo assim, é um livro muito interessante que você quer saber, você quer ler o que aconteceu com ele ali no campo de concentração, uma das realidades mais difíceis que uma pessoa pode ter. Imaginem-se vocês, né, nessa realidade. Imaginem-se. Eu, quando me imaginava nessa realidade que ele passou aqui, eu não sei se eu ia durar muito tempo. Não, galera, confesso para vocês aqui, essa é a parte mais irônica, né, desse vídeo aqui. É a parte mais irônica que a gente pode imaginar aqui, né, galera?
Porque é uma realidade tão difícil, galera. É uma vida tão complicada. Imagina você passando por essa situação que ele passou aqui. Imaginem isso, galera. Se vocês seriam capazes de aguentar tortura todos os dias, trabalho todos os dias, em péssimas condições de vida, péssimas condições que ele relata no livro dele. E aí você nasceu para passar por isso, entendeu? Por que você foi escolhido para passar por isso e outras pessoas tiveram uma vida normal, entendeu? É uma reflexão assim que a gente sempre tem aqui e não cabe a gente ficar questionando o porquê para Deus, mas cabe sim a gente aprender com esse sofrimento. Muitas das vezes, eles tiram muitas coisas boas disso tudo. Ele fala muito que você realmente encontra propósito nesse tipo de sofrimento que ele passou. Duvido que isso não marcou a vida dele para sempre, ou de vários judeus, né, que passaram por essa situação delicadíssima. Então, você que quer procurar o seu sentido da vida, esse é o livro perfeito para você. Você, uma pessoa às vezes que está com depressão, que está com dificuldades, é o livro perfeito você presentear essa pessoa, para você dar para essa pessoa que vai aprender o sentido da vida, que vai vivenciar esse sofrimento todo, que vai vivenciar essa existência do Viktor Frankl, que ele realmente relatou todos os conhecimentos dele nesse livro, conhecimentos sensacionais. Ele fala que é violenta a luta pelo pão de cada dia e a preservação da vida. Essa perspectiva de vida, ela desce praticamente à primitividade. A vida, ela fica primitiva, realmente. Você fica ali dependendo muito dos seus princípios básicos de vida para você poder sobreviver a cada dia. A luta é diária. Talvez as dificuldades mais extremas, as que um ser humano pode chegar a vivenciar. Pensem só aqui comigo. A vida de vocês é tão boa, a minha vida é tão boa, às vezes, perante a isso, né? E a gente fica reclamando. A gente fica reclamando, às vezes, por nada. Então você vai aprender muito e vai aprender muitas lições de vida nesse livro. Se você não aprendesse nada, então seria coisa de maluco, assim, né? Porque é um livro sensacional mesmo. Vale muito a pena, galera. Vale muito a pena, são histórias muito boas mesmo. É extremo, às vezes, você comparar a sua vida tão boa, né? Com uma vida que tem uma situação dessa, que acontece uma coisa dessa. É muito extremo. É muito assim, tipo, a gente fica sem imaginar se a gente conseguiria realmente sobreviver numa perspectiva dessa. E às vezes a gente fica reclamando e reclama muito à toa. Do nada. Pra quê, né, galera? Pra quê que a gente reclama de tão pouca coisa assim, às vezes a nossa vida ela é tão boa perante esses tipos de dificuldade, perante esses tipos de infelicidade que acontece com a vida de outras pessoas, né? Então a gente fica aqui se questionando, né? Por quê? Faz parecer que as suas reclamações, né? A sua revolta diária não é nada perante a uma coisa dessas. Perante o problema de outras pessoas que são muito maiores do que os seus. Então é muito importante a gente ajudar as pessoas por isso. Fazer caridade por isso. Sem olhar ao próximo, sem olhar a quem, digamos assim, né? Você não faz juízo a quem que você está fazendo isso, você simplesmente faz porque você quer, porque você está com a boa vontade ali, com amor por outra pessoa. Eles encontraram algum sentido ali na vida deles, algum propósito maior para que eles pudessem sobreviver e passar por todas essas dificuldades. Então faz parte de você lidar com o sofrimento e conseguir passar por isso, galera. Nesse livro, é claro, ele relata também as coisas revoltantes que eles passaram, né, os descasos que fizeram com eles. Ele fala muito sobre isso e para você compreender também que o mal existe. O mal, ele realmente existe. Você não tem que ficar iludido aqui que a gente vive no mundo do paraíso, que você nunca viu nada assim, que as dificuldades existem, o mal existe. E você tem que saber lidar com isso, entendeu? Você tem que realmente entender que isso existe e tentar passar o melhor de você para as pessoas e a melhor versão que você puder entregar para as pessoas, apesar disso. Porque é só assim que a gente vai melhorar o mundo que a gente vive. Então você vai compreender realmente que algumas pessoas elas podem fazer o mal porque elas querem realmente. Você vai entender que o mundo não é cor-de-rosa, que o mundo é essa coisa assim, que a vida é difícil mesmo, que é bem-vindo ao sofrimento, bem-vindo ao nosso mundo, querendo ou não. Então é bem-vindo, que o sofrimento ele existe realmente, que o mal ele existe realmente. É o livro ideal para você compreender a crueldade humana, é o livro ideal para você compreender o sentido da vida, é o livro ideal para você às vezes encontrar sentido na sua vida, é o livro ideal para você sair da depressão, é o livro ideal para você levantar um amigo, um ente querido, realmente uma pessoa que esteja precisando desse tipo de conhecimento. Eu indico muito o Em Busca de Sentido do Viktor Frankl que a gente falou aqui hoje. É um livro sensacional para vocês. E assim, conforme a minha análise desse livro,
ele descreve muito bem emocionalmente essa vivência, os impactos que ela faz, as nuances que nos fazem refletir. É um livro que nos explica muito o espaço frio entre as pessoas, a ambiguidade do bem e do mal detalhada, a genialidade nas últimas condições de vida, ao mesmo tempo em que oferece esperanças para o renascimento da vida humana. Olha que coisa, entendeu, galera? É um livro assim que realmente ele oferece esperança para as pessoas. É um livro que ele passa conhecimentos tão amplos, ensinamentos tão legais, lições de vida tão legais, que fazem você realmente ter, assim, sabe, você aproveitar mais a vida. Você vê que você não está sendo injustiçado nem nada, sabe? Que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer mesmo e você tem que tirar o melhor disso. E aqui eu trouxe também, como de hábito, né, eu trouxe algumas anotações dele para que a gente possa refletir um pouco, para que vocês possam sentir um pouquinho de como que é esse livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Espero que vocês gostem. Pela milésima vez, lanças ao sol teu lamento e tua interrogação. Buscas ardentemente uma resposta. Queres saber o sentido de teu sofrimento e teu sacrifício, o sentido de tua morte lenta. Olha só, é quando você está buscando o sentido da vida, é como você está buscando o sentido do seu sofrimento, né? E aqui ele continua: é a primeira vez que eu experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quintessência da sabedoria, por tantos poetas cantada, a verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Compreendo agora o sentido das coisas últimas e extremas que podem ser expressas em pensamento, poesia e em fé humana. A redenção pelo amor e no amor. Olha que sensacional! Olha que parágrafo incrível que ele passa aqui pra gente. Olha que conhecimento fantástico. Que a redenção ela é no amor. O amor ele é a última coisa que a gente pode recorrer na nossa vida humana. É o amor que salva, galera. É o amor e a caridade, entendeu? É a única coisa que a gente pode recorrer. É a única coisa que vai nos salvar de fato. Aqui começa a virada de chave para ele. Aqui começa ele começar a entender o porquê que o sentido do sofrimento dele está passando, entendeu? Aqui é um livro fantástico, com passagens como essa, às vezes, que vocês podem ler. Dostoiévski afirmou certa vez: temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Essas palavras ficavam passando muitas vezes pela cabeça da gente quando se ficava conhecendo aquelas pessoas tipo Marte, cujo comportamento no campo de concentração, cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade interior última do ser humano, a qual não se pode perder. Sem dúvida, elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos. Elas provaram que, inerente ao sofrimento, há uma conquista, que é uma conquista interior, a liberdade espiritual do ser humano, a qual não lhe pode tirar, permite-lhe que até o último suspiro configure a sua vida de modo que tenha sentido. Olha que fantástico! As pessoas podem tirar tudo de você, tudo, menos a sua liberdade de espírito, a sua liberdade espiritual, que é a última liberdade que nós temos, que é a liberdade do amor, que é a liberdade realmente de pensamento. Isso aqui ninguém pode tirar de você. Esse conhecimento não podem tirar de você, de fato. E é o que eles tinham ali naquela época. É o que eles tinham ali naquele contexto tão delicado, que eles tinham que ficar sempre frisando, revivendo aquele contexto, para que eles pudessem passar pelas dificuldades que eles estavam passando. Então aqui ele continua, e eu continuo para vocês. Também há sentido naquela vida que, como no campo de concentração, dificilmente oferece uma chance de se realizar criativamente, em termos de experiência, mas que lhe reserva apenas uma possibilidade de configurar o sentido da sua existência, que consiste precisamente na atitude com que cada pessoa se coloca face à restrição forçada de fora sobre o seu ser. A gente está provando aqui, nesse vídeo, que a gente consegue superar o sofrimento, que a gente consegue superar qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, que a gente é forte para isso, entendeu, galera? Então sejam fortes também, certo? Por passarem por esse momento, as pessoas que estão passando por esse momento, vocês têm meu apoio, certo? Vocês podem contar comigo. Nietzsche, né, como muitos de vocês conhecem, falou: quem tem por que viver, aguenta quase todo como. A famosa frase que dá sentido à nossa existência, dá sentido a tudo. Porque a gente tem, galera, a gente tem uma pergunta aqui: por que da nossa vida? Por que da nossa existência?
Qual que é o sentido de tudo isso que a gente está passando, não é verdade? Mas quem tem um porquê pode superar todos os comos. Essa é a grande frase que dá sentido para a nossa vida. Então a gente precisa responder essa questão. Ela existe, de fato, e ela não está respondida, ela não está completa. Se ela tivesse completa, se a gente tivesse as nossas perspectivas fracassadas, de fato, todas as nossas perguntas já tivessem sido respondidas, seria muito fácil para a gente conviver com isso. Seria muito fácil para a gente não acreditar em nada, realmente. Mas as nossas perguntas, elas não estão respondidas, de fato. Então aí que está, aí que a gente deve se comportar de maneira diferente. É aí a nossa razão de viver e viver na nossa excelência, que a gente pudesse ser melhor a cada dia e superar as dificuldades do sofrimento, de fato. É assim que a gente supera o sofrimento. É dessa forma que a gente consegue encontrar significado na nossa vida, a partir desses grandes conhecimentos, tanto do Viktor Frankl como também do Nietzsche, que é muito importante a gente saber o porquê da nossa vida. Portanto, era preciso conscientizar os prisioneiros à medida que era dada a oportunidade, do porquê de sua vida, do seu alvo, para assim conseguir que eles estivessem também interiormente à altura do terrível como da existência presente, resistindo aos horrores do campo de concentração. Então ele tinha que ficar relembrando os prisioneiros, né, do porquê da vida deles, para que eles pudessem realmente se ater à vida, realmente serem fortes nos momentos de dificuldades, nos momentos de sofrimento. Você não só vai ter sentido à sua vida, como você também tem que atribuir um sentido para a sua morte, né? Você não vai ser aquela pessoa que vai ter vivido uma vida simples e vazia, muitas das vezes. Não, você tendo um significado, você tendo realmente algum propósito, você vai saber por que você está vivendo ali. Você não vai viver assim, uma vida que você vai deixar nenhum legado, você não vai deixar nada dessa vida. Isso é uma coisa assim que eu sempre reflito bastante. É uma coisa que me dá assim, me levanta da cama muitos dias, que eu realmente quero buscar algum significado para minha vida. Eu quero deixar algum legado. Eu não vou morrer aqui sem realmente ter algum propósito, sem ter cumprido alguma coisa aqui. Eu não vou deixar nada na minha existência. Eu vou deixar alguma coisa que seja legal para as pessoas, que ajude realmente as pessoas também. E essa passagem aqui também é muito legal, muito interessante, que ele fala aqui, ó, havia muito sofrimento esperando ser resgatado por nós. Por isso, era também necessário olhar frente à situação, à avalanche de sofrimento. Apesar do perigo de alguém amolecer, né, e quem sabe, em segredo, deixar as lágrimas correrem livremente. Basicamente a pessoa chorar, né? Mas não precisaria envergonhar-se dessas lágrimas, segundo ele. Era um penhor de ele ter a maior das coragens, a coragem de sofrer. Mas pouquíssimos sabiam disso, e só envergonhados admitiam ter se extravasado em lágrimas. Certa vez perguntei a um companheiro como fizera desaparecer seus edemas de fome, ao que ele confessou, curei-os chorando. Olha que coisa, galera. Quando eu li isso aqui, galera, me pegou, tá? É fortíssimo, sabe? É uma coisa assim que poucos vão saber o que é sofrer desse modo na vida, né? Mas vai aqui para vocês também, que estão lidando com um momento delicado, uma perda de uma pessoa querida, realmente uma situação de dificuldade na vida. Vocês conseguem superar isso, galera. E chorem, realmente. E não tem nada demais você chorar e você expressar isso de uma maneira literal. Não tem nada demais você tirar esse peso de dentro de você. Você realmente chorar. Porque é importante, galera, a gente tirar aqueles sentimentos ruins, aquela coisa que parece que fica dentro da gente assim, a gente não consegue expressar de fato. A gente se sente pesado, a gente se sente triste. E às vezes quando a gente chora, a gente está aliviando tudo isso. Então, chorar faz parte. Você se aliviar faz parte. Entendeu? A gente já falou muito disso, né? Da gente ter esse tipo de terapia, ter esse tipo de consciência, da gente ir para um cantinho só nosso, ou então se abrir com as pessoas realmente, ser confortado por uma pessoa também. Isso não é desgosto nenhum, galera. Isso é normal, você chorar. Todas as pessoas, elas passam por dificuldades, todas as pessoas, elas sentem essa necessidade de abrir socialmente com uma pessoa, entendeu? De se recolher num canto, deixa a pessoa ficar um pouco sozinha às vezes também, para que ela possa aprender mais consigo mesma, aprender com o tempo, chorar um pouco sozinha.
É importante sim, galera, como a gente viu aqui, realmente chorar também é importante para você superar o sofrimento, os momentos de dor que você está passando. Você pode muito bem ser o cara diferente, você pode estar confortando uma pessoa que precisa muito do seu apoio no momento de debilidade, no momento de uma circunstância difícil, de uma notícia ruim. Você pode ser a pessoa que vai agir diferente, você pode ser aquela pessoa que é mais forte, você pode tomar as decisões, tomar as ações e pode confortar as pessoas. Então ele fala muito sobre isso, Jordan Peterson também fala. Você pode ser a pessoa que vai realmente ser mais forte nas dificuldades que você tem. Isso não é você faltar com um sentido humano na questão. Não, é você realmente ser diferente, você realmente ser forte perante as dificuldades, ser forte perante as debilidades. Então ele fala muito no livro dele, né, que algum significado você precisa ter, algum objetivo você precisa ter. Você quer construir algo, você quer fazer uma obra, você quer terminar uma obra, deixar algum legado seu para outras pessoas, você quer sobreviver por outras pessoas, esses são sentidos que você pode ter na sua vida. Esses são sentidos para que você pode estar lutando nesse exato momento. Olha que interessante. Você tem sim um sentido na sua vida. Ele existe. E esse livro ele ensina e indica como. E eu recomendo a todos vocês esse livro fantástico, que é o Em Busca de Sentido do Viktor Frankl. Tá bom, galera? Então eu agradeço bastante vocês terem visto mais esse vídeo. Deixem aí nos comentários as histórias de vocês, as superações que vocês tiveram que passar realmente, que vocês achavam que vocês não iam conseguir. Compartilhem aí as histórias de vitória de vocês. Vou gostar muito de saber, certo? Como eu sempre estou de olho nos comentários e eu gosto muito que vocês interajam nos vídeos, tá bom, galera? Agradeço demais, de coração, vocês terem visto mais esse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, deixem um gostei aí, tá bom? Para dar aquela força. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço para vocês, tudo de melhor sempre e até o próximo vídeo, galera!